Boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo jóia e você? Beleza. Você faz só teoria ou só laboratório? Só teoria, né? Eu faço só. Peraí. Não, só laboratório. Só laboratório. Isso mesmo. Deixa eu só confirmar um negócio aqui no diário, então. Aproveitar que a turma não chegou Beleza, ainda. porque a teoria eu faço aqui no Cefet, no Nepomuceno. E aí, na teoria, vocês estão fazendo em qual linguagem? Geralmente a gente faz C++, ou a professora tá optando pelo Java também, né? Java também? Isso mesmo. Ah, tá. Na realidade, é o Jean, que é o único que está num diário aqui da automação. Então, no final das contas, você está vendo 3 linguagens esse semestre. Isso mesmo, isso mesmo. É, O Java. na verdade, Oi? Na verdade, o C++ eu vi mais aprofundado foi em Prog 1, né? Que o nosso professor aqui de Nepomuceno, o Paulo, ele deu inteirinho com C++. E agora tá com Java. Mas em Prog 1 vocês já viram com classe e tudo? Não, não, classe não, a gente não pegou classe não. Tá, porque na realidade, quando você tira a classe da jogada, de C++ mesmo, ele pode ter usado, sei lá, aquele Cout, Cin, algumas coisas assim, mas Isso é mesmo. quase um curso de C o que vocês fizeram. C++ não orientado a objeto é praticamente o C, com uma outra diferença, que nem essa que eu te falei, né? O Cin, Cout ao invés de scanf, printf e tal. Mas é como se você tivesse feito C. O C++ é tipo C com suporte à orientação a objetos, C com classes, entendeu? Ah, entendi. É Seria um mais como um trocadilho. padrão de fala, né? Tem muita gente que nem eu falei aula passada, né? Tem muitas instituições que não têm programação orientada a objetos. Às vezes tem até 2 ou 3 disciplinas de programação, mas a primeira é só algoritmo, a segunda é C e a terceira é C de novo, usando estrutura de dados, sei lá. E aí, como eles usam um compilador de C++ por conveniência, você tem um monte de aluno que sai falando, eu aprendi C++. E não, na verdade, o C++, para valer, quando você usa templates, né? Quando você usa auto pointer, shared pointer, os recursos mesmo da linguagem, é uma das mais difíceis que tem. É a mais completa, mas também é a mais difícil de aprender. A gente não chegou nesse nível, não. Eu acho que eles devem ter passado mais o básico, né? O Java é um meio termo legal para PO. Eu já dei PO em Java no Cefet, entendeu? Porque no Python tem muita coisa que é implícita, né? Tipo o protected, que é mais uma convenção. O Java ele é mais verbal, você escreve mais. Bom, vamos lá. Tenho aqui já 5 alunos, acho que eu vou começar, tá? Já é 7:04 também. Vocês assistiram a aula de ontem, gente? É a terceira Sim. aula seguida de UML. Então vocês viram diagrama de classes, diagrama de sequência, que na minha opinião são os mais importantes. Talvez o diagrama de casos de uso também, mas ele não é para implementar, ele é mais para extrair requisitos. E aí ontem eu tentei mostrar para vocês 2 padrões de projeto, né? Então, imagina você vai fazer um software que tem Ctrl Z, né? Será que todo mundo que vai implementar o Ctrl Z faz do zero de novo? Ou é um problema tão recorrente que alguém já buscou uma solução? Essa que é a ideia, tá? E deixa eu compartilhar minha tela aqui já. Os padrões de projeto não são só da engenharia de computação. Com esse nome, você acaba vendo mais de computação, tá? Não é bem esse termo, mas quando você vai fazer, sei lá, uma engenharia civil, e aí tem lá uma tabela pronta de coisas que as pessoas já calcularam, ó, tem uma receita de bolo aqui, ou lá na engenharia elétrica, quando você vai estudar luminotécnica e ver o método dos lumens e tal, tudo são padrões, né, na realidade.
Então, problemas que são típicos e podem ser aproveitados em vários projetos, eles são abstratos o suficiente para não fazer parte de nenhuma solução em particular. Isso acontece com padrão de projeto e com biblioteca também. Imagina que você está fazendo, por exemplo, um aplicativo de tocar música, e aí, para isso acontecer, você tem que aprender a ler arquivos MP3, né? Você vai precisar tocar MP3. Você tem um monte de coisa para fazer no seu player de música. Uns gráficos balançando lá enquanto a música toca, a gestão de playlist, a interface, buscar letra na internet, enfim. Mas a parte de ler MP3, finge que ninguém fez ainda, você é o primeiro a fazer, tá? Só um exemplo, tá? Na prática não é bem assim não, mas o exemplo continua válido. Aí, quando você faz isso, você percebe que esse recurso de tocar MP3 serve também para outras aplicações. Serve para um player de vídeo, serve para um Netflix, para alguém que vai fazer streaming, pegar coisas que foram codificadas em MP3 e conseguir extrair o áudio. Daí nasce uma biblioteca. Normalmente ela começa num projeto que tem um fim muito específico. Ah, vou fazer um reprodutor de música. E aí, quando nesse projeto você não tem uma biblioteca pronta para resolver um problema e você faz ela, você acaba extrapolando ela e ela serve para outros projetos. Um exemplo bem bacana disso é o GIMP, que é um editor de imagens gratuito, uma alternativa ao Photoshop, e a interface gráfica GTK, que é a mais famosa no Linux, para quem usa ou conhece Linux, ela veio do GIMP. No começo era GIMP Toolkit, aí colocaram mais lá para diferenciar, tal. Então o cara estava fazendo um editor de imagens, não gostou de nada de interface gráfica que já existia para o objetivo dele, ele acabou fazendo uma biblioteca que virou depois o núcleo de todo um ambiente gráfico lá no Linux, tá? Hoje eu queria que vocês concentrassem nesse diagrama aqui, ó. Esse aqui também, tá? Mas eu vou, para implementar a estrutura, eu começo aqui, ó. Isso aqui eu acho que é mais fácil de entender. E a ideia é a gente fazer um gráfico reativo, tá? Eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo hoje, porque no tempo que eu gastei para preparar foi de 1 hora. Eu tentei aqui passar umas coisas mais prontas para agilizar, mas em todo caso, se não der tempo, é, a gente grava uma outra aula, a gente dá um jeito, tá? Aqui, ó, só colocar aqui março 10. Só para vocês verem onde que eu quero chegar hoje, eu tenho esse aplicativo aqui, vocês devem estar vendo minha tela. Aí aqui, por exemplo, vou plotar f de x igual a x. Agora não, é 2 vezes x. Agora é seno de x, tá vendo? Os limites aqui em x são personalizáveis. Por exemplo, posso colocar de menos 3,14 até mais 3,14, se eu quiser, tá vendo? Os limites em y poderiam ser também, mas para ganhar tempo eu tirei, tá? É só coisa a mais, mas é repetitiva. A mesma coisa que você faz para o x, você pode fazer aqui para o y. Então eu tirei para ficar mais fácil. E eu queria implementar isso usando o Observer, de propósito. Poderia fazer usando outras coisas, só aquele trace lá do tkinter já resolve, mas isso é uma particularidade do tkinter. Por sorte, ele vem com isso pronto. E nos lugares que não vem, né? Então você tem que saber usar padrão de projeto por causa disso. Nem sempre você vai ter essas facilidades. Então vamos lá. Eu vou partir aqui, ó, para ganhar tempo, desse arquivo main.py, opa, que ele tem só isso aqui, ó, só a interface pronta, tá? Vamos passar rapidamente o que, que ele faz. Ele importa o tkinter e aquela outra biblioteca que a gente usou para fazer o tanque, cria a janela principal, cria todos os widgets, tem o widget plot, que é o gráfico, tem a label lá escrito função, o lugar que o cara digita a função, a label escrita limites em x e as duas entries, entradas de texto, onde o cara vai e escreve lá os limites em x, tá certo? E aí aqui é a parte do layout, eu usei uma grade, é bem tranquilo, aqui é coluna 0, linha 0, no caso do plot, eu uso o row span para indicar que ele ocupa mais de uma linha. Ó, ele ocupou essa linha e essa linha, a altura dele aqui, ó, certo? Senão esse cara ia ficar abaixo. A label da função, que é essa aqui, ó, fica na linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Esse elemento aqui, ó, ocupa 2 colunas, tá? Tem o row span para ocupar várias linhas e o column span para ocupar várias colunas. É como se fosse aquele mesclar células do Excel, tá? E aqui o stick a gente usa para deixar
as labels alinhadas à direita e as entries alinhadas à esquerda. Eu estou gravando, né? Deus me livre. Pensou se tivesse esquecido fazer isso tudo de novo? Bom, vamos lá. Eu não configurei muito aqui, eu fiz só o básico que a gente já viu em outras aulas. Por exemplo, aquele grid configure eu não fiz. Se eu maximizar aqui, ele continua assim. Mas o foco hoje é o observador, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um formulário, que é onde eu digito esses dados aqui, e eu vou ter um controlador de gráfico que vai observar o formulário e toda vez que o formulário for alterado, ele vai reagir, eventualmente atualizando aqui o que vai ser plotado. Mas enquanto eu estou digitando, às vezes ele não tá pronta a função, tal, então ele vai tentar. Ele não pode dar erro quando você digita coisa errada aqui, tá? Quando está válido, ele plota. Um outro observador do formulário poderia, enquanto você digita, ir validando e apresentando mensagens de erro, mas também por causa de tempo eu não vou fazer isso não. Então vamos lá. Primeiro, vamos implementar essas classes mais abstratas aqui, o observador e o observável, tá? Então, vou criar um novo arquivo, que é o observer. O observer, ele tem um método só chamado, deixa eu fechar isso aqui, que eu não estou usando mesmo, ele tem um método só chamado update que recebe a fonte, né? Qual o elemento que está notificando o observador que teve alterações, né? Bom, a forma mais direta de fazer isso é assim, ó. Vamos fazer uma classe chamada observer, que ela tem um update que recebe o self, tem que receber, isso é do Python, e o source. E o que ela faz? Nada. O Python vem com um módulo específico para fazer as classes base abstratas, tá? Eu não vou usar ele hoje. Aí a gente poderia colocar aqui um ABC, ele herdar uma Abstract Base Class para indicar que ó, isso aqui nunca vai poder ser instanciado, isso aqui é feito para ser herdado, que é o que vocês estão vendo. Por isso que ficou, no caso aqui é uma interface. Ó, a interface nunca implementa nada, ela é abstrata mesmo por natureza, tá? Mas eu não vou fazer assim hoje, eu vou deixar do jeito mais simples, que é esse aqui, ó. Acabou. O observer é isso, a interface. Agora a gente precisa fazer o observável. Observable. Esse aqui já é uma classe, né? Observable. E o que a gente tem nela? Ela vai ter uma lista de observadores, tá vendo? Que até está como público aqui, poderia ser private, tá? Essa lista, porque ela é manipulada a partir desses caras aqui. Na hora do diagrama, você desenha, o software já vai colocando mais, às vezes a gente esquece de trocar para menos. Esse aqui também, tá? Vamos lá, então. Eu preciso de um construtor, certo? Quer que aumente um pouco a letra ou dá para ler, gente? Eu sempre esqueço disso, hein? Dá para ler aqui, né? Alô? Dá para ler sim, Leandro. Então vamos embora. O observable, a primeira coisa que ele vai fazer é criar uma lista de observadores, que é uma lista vazia. Para que serve esse um underline aqui? Vamos ver. Acabei de falar aí no diagrama aqui. Aqui está um mais, está errado. Aqui é como se tivesse um hashtag. Para que serve? É o protected. Boa. E o protected significa que só tem acesso a essa classe quem herdar dela. Aí tem os métodos, esse tem que ser público mesmo. Attach, que eu vou cadastrar um observador na lista de observadores. A implementação mais simples dela poderia ser essa. Ó. Agora, se você quiser, sei lá, ó, verificar, assegurar antes que esse observador ele é um observer, entendeu? Aí, obviamente, eu precisaria importar aqui, ó, from observer, import observer com a maiúsculo. Você poderia fazer mais coisas aqui, tá certo? Isso aqui dá uma exceção se não for. Vai que você cadastra como observador um cara que não é um observador, um cara que não tem o método update, tá vendo? Como o Python é tipagem dinâmica, você pode suprimir isso com assertions, que é esse recurso aqui. Ou você pode usar type hinting também. Só que o type hinting ele não garante, ele só sugere. Bom, eu vou deixar da forma mais simples também. Até porque vocês estão com dificuldade na matéria, então é menos coisa para vocês lembrarem. Esse cara aqui também ele vai remover da lista. Então repara que essa lista aqui
ela não é pública, vai, porque aqui, por exemplo, você poderia ver se ele está na lista antes, se ele não tiver nem da exceção, mas é quase como se ela fosse pública, tá vendo? Porque você consegue adicionar e consegue remover da lista. Então, acesso até que o pessoal tem bastante. E o outro método que ele precisa implementar é o Notify. O Notify, ele precisa ser público, será, gente? Por que ele pode ser protected? Porque ele vai ser chamado pelo indivíduo, pelo modelo, pelo, sei lá, a classe concreta aqui, ó, quando o seu estado interno for alterado. Quando o formulário for alterado, ele vai chamar o Notify. Ninguém externo vai chamar o Notify, tá vendo? É só a classe filha. Se é só a classe filha que vai usar, ele pode ser protected, tá? E o Notify, o que que ele faz? Ele notifica os observadores para observador em observadores. Eu chamo aquele método update, que é público, ó, tá vendo? E eu passo quem foi alterado. Quem que é o observado que foi alterado? Porque um observador pode observar mais de um sujeito. Então é importante passar aqui a origem. E a origem sou eu. Olha lá, olha que interessante, ó, o self aparecendo aqui, ó. Mas espera aí, quem que é o self? O self é esse ou é esse? Gente, carro herda veículo. Um carro é um veículo. Quando você passa o self, você passou isso aqui tudo, ó. Isso aqui é o objeto, ó. Tá vendo? O self é o objeto, tá? Então você passou quem foi alterado. Pronto. A parte de observador e observável é isso, as classes abstratas. Agora vamos fazer as classes concretas. Eu preciso de um plotform. O plotform vai dar bastante trabalho. E eu preciso de um plot controller. Então vamos fazer primeiro o plotform, tá? O plotform, eu preciso passar para ele a entry, onde o cara digita a função, a entry que tem os limites x1 e a entry que tem os limites x2, coluna 65. Deixa eu tirar isso aqui e ver se ajuda. Ajuda um pouco, tá? Não vai ter mais arquivo, então vou deixar assim. E o que que ele vai fazer aqui? Ele tem que guardar referências para essas variáveis. Ele vai receber os widgets, tá vendo? E ele vai guardar aqui como protected essas referências. Esse código repetitivo que a gente tem que fazer, mais repetitivo ainda se fosse fazer para y, a gente chama de boilerplate. É um mal necessário na programação, tá? Então aqui eu tenho os widgets. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou criar variáveis. Ver aqui como é que tá, tem chat, vocês abram o microfone se precisar falar, tá? Eu vou chamar de var, a variável que tem a função, então eu importo o tkinter como tk, nós usamos esse recurso de variável no passado, é uma string var, pronto. Vai ter também uma variável que é o xlimits, que é uma double var, porque aí tem que ser número, tá? E uma variável que é o xlimits2, que também é uma double var. Agora eu preciso associar as variáveis aos widgets, porque a entry, você tem o método get para pegar o que o cara digitou lá, mas eu não tenho nada para falar assim, quando modificou, tal. O jeito mais comum e prático é esse aqui, ó. Você faz uma variável e depois você configura a variável das entries, que você acessa ela como se fosse um dicionário, né, passando essa chave text variable, e eu passo aqui a variável. Isso aqui ainda é boilerplate, ó, tem que fazer para as três. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, xlimits, vou colocar xlimits 1, e aí esse de baixo aqui eu volto para 2. Pronto. Agora, eu vou usar o trace para as variáveis, né? Notificações quando as variáveis forem alteradas. Isso é outra coisa que eu preciso fazer. E o valor inicial delas também, hein, gente? Eu posso colocar aqui, ó, self.var xlimits 1.7 de menos 1 a 1, self.var.set. Isso poderia estar no main.py também, mas já está aqui, ó. Bom, beleza. Enquanto eu mexi aqui, ninguém foi notificado. Agora que passa a valer, ó, porque agora eu vou pegar cada uma das variáveis, vou usar o método trace, pedindo para toda vez que acontecer uma escrita nessa variável, o método onChanged
ser chamado, método onChanged, que eu ainda não implementei, vou fazer ele já já. Ele vai ficar até sublinhado aqui se eu salvar, né? Ou não, ó. É porque, bom, enfim. Uma coisa que ficou faltando aqui, gente, o plot form, tá? O form é quem vai ser observado, não é? Quando o form mudar, o controlador vai lá e atualiza a função. Então tem que importar aqui, ó, a classe observável. Na realidade é uma classe bem abstrata, né? Ó. O plot form é um observável. E o observável, olha que interessante, ele tem um construtor, ele cria uma lista vazia aqui, ó. Então você tem também aqui dentro chamar o construtor lá do observável. E aí, coisa do Python também, você tem que passar o self, certo? Essa é a forma de chamar um método lá da classe mãe, beleza? Então vamos continuar. Eu preciso fazer o trace na xlimits 1 e na xlimits 2. Qualquer uma das três variáveis que for alterada, a gente vai colocar aqui ó, o onChanged, tá vendo? Tá, beleza. O ideal, na realidade, pessoal, é a gente, aqui nesse onChanged, verificar se está tudo válido e só depois notificar o controlador. Mas hoje eu vou fazer de um jeito diferente, tá? Vamos lá. O plot form, então, ele vai ter agora as properties, porque, eu modifiquei, fui modificado. O observador precisa saber o que foi modificado, ele precisa saber o estado, né? Tá, você foi modificado, mas qual que é a nova função? Quais são os novos limites? Então, para isso, nós vamos criar uma property chamada fn, de função, que ela simplesmente retorna o conteúdo da variável que armazena a função que o cara digitou, e uma outra property chamada xlimits, que ela vai retornar uma tupla, tá? Na realidade, eu faço o seguinte, ó. Primeiro eu crio x1 e x2, vale menos 1 e 1. Aí eu faço o seguinte, ó. Eu tento atualizar o x1 com o valor de xlimits 1, certo? Ponto .get. E tento atualizar o x2 com o valor lá da variável xlimits 2. Só que isso pode dar errado, porque aqui o cara pode digitar a letra. Ele pode fazer um monte de coisa aqui. São variáveis numéricas, mas ele pode digitar o que quiser. Tá? Eu não estou fazendo aqui uma spin box que recebe só número. Tá? Então, nesse try aqui, pode acontecer uma exceção. No caso, essa exceção, quando uma variável tk, lá tem uma string, ele tenta converter para número, o tkinter retorna essa exceção aqui, ó, tcl error. Quando isso acontecer, eu não faço nada. Ele vai tentar atualizar o x1. Deu erro, então ignora. Tá? Ele retorna menos 1 e 1. Só que aqui na realidade, o certo é eu fazer assim, tá? Eu tenho que fazer duas cláusulas. Uma para tentar o x1 e outra para tentar o x2. Senão, ele pode mudar o x2 e o x1 está errado, enfim. Se bem que se um deles estiver errado, já não faz muito sentido. Mas eu vou deixar separado aqui, tá? E aí, finalmente, depois disso, ele retorna x1 e x2, que são os limites em x, ó. Então, se tiver errado o limite inferior, ele vai valer menos 1. Se tiver errado o limite superior, ele vai valer 1. Aí ele tenta pegar os novos valores para esses limites, mas ele não dá um erro e trava tudo, não. Se ele vê que deu errado, ele mantém esses valores originais e no final retorna eles. Posso continuar? Então, o que nós temos? Essa implementação bem simples aqui faltou o in. Essa implementação bem simples das classes abstratas, né, a lista de observadores e métodos para adicionar e remover, e notificar todos os observadores. No nosso exemplo vai ser um, mas pode ser mais de um. Tá? O observador, que só tem um método abstrato que é update, tá? Que ainda tem que ser implementado isso aqui. No caso, é desenhar o gráfico de novo, no exemplo de hoje. O plot control a gente ainda não fez. O main, por enquanto, é só a interface. O plot form, o que ele faz? Recebe os widgets, guarda eles aqui, cria essas variáveis, joga valores padrão, né? Associa variáveis para os widgets e rastreia as variáveis. Sempre que elas forem alteradas, vai chamar o método onChange que a gente vai implementar agora. Online ou offline? Posso continuar? Pode continuar. Um detalhe, pessoal, se não me falha a memória, eu não vou precisar disso aqui mais. Eu poderia usar aqui, ó,
só essas variáveis como argumentos mesmo, sem o self ponto, sem nada disso aqui, ó, porque eu acho que essa classe depois ela manipula só essas variáveis aqui, ó, esses var. O entry só usa nessa parte aqui, tá? Mas vamos lá. Aqui ele está dando um alerta, falando, ó, não tem o onChanged. Vamos fazer então o onChanged. Quando algo foi alterado, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Esse aqui é o indivíduo, é o formulário lá que tem os dados para plotar a função. Esse onChanged é como se fosse o setState, é algo que vai mudar o estado interno dele. Quando o estado interno dele é alterado, ele, como ele é um observável, né, ele tem que notificar os seus observadores. Só que esse comportamento de notificar os seus observadores não está implementado aqui, está implementado aqui, na classe mãe. Ele não precisa reinventar a roda. Olha que bacana que é a herança, gente. Ó. Eu venho aqui, escrevo self.notify. Acabou. E a classe mãe se vira. A responsabilidade de quem herda de observable é apenas chamar o método notify, que já está implementado, toda vez que houver uma mudança relevante e que ele quer que seus observadores fiquem sabendo disso. Online ou offline? Acabamos a classe plotForm, tá? Agora eu vou no plot controller. Vamos lá? 7,6? O timing não está ruim, não. Certeza que não tem dúvida, né? Então vamos lá. Ou tem dúvida demais, né? Se tiver dúvida demais, assiste a aula de novo, pausa. Façam isso, gente. Ó, o controlador de gráfico, ele é o observador. Ele observa, ele monitora mudanças no formulário e desenha um gráfico de novo. Então, ele tem que herdar de observer. Então, vou aqui, ó, do módulo observer, importe a classe observer. Ele herda de observer, só que o observer não tem um método init aqui. Então, fica tranquilo. Eu preciso aqui de um update, tá? Isso aqui eu vou precisar fazer. Eu vou colocar aqui, ó, redesenhar o gráfico. O que o controlador de gráficos precisa? Ué, gente, ele precisa do gráfico que ele está controlando. Então, eu vou salvar aqui uma referência para o plot, que é o gráfico. Tá? E aí, toda vez que a gente pedir para redesenhar o gráfico, deixa eu só fazer um negócio aqui. A referência do widget plot está aqui. Ó. Ele é um pouco mais complexo, tá? Essa documentação aqui não está completa, não. Mas, assim, é só na aula de hoje que a gente vai usar. Não se preocupem com isso, tá? Olha lá, ele tem o X-limits, ele tem uma série de dados que são uma lista de pares XY para desenhar aqui a função. É isso que ele faz. Então, e ele tem alguns métodos utilitários, tá? Ele tem o redraw, né? Ele tem o clear, que destrói todo mundo e redesenha tal. Então, vamos lá. O update aqui recebe o source, que no caso vai ser o form, tá vendo? Apesar dele não ter um atributo que é o form, como ele é notificado quando o form é alterado, ele recebe o form por aqui. Por isso que essa linha aqui é uma dependência, não é uma associação. Esse tracejado aqui é de dependência, tá? Bom, agora é o seguinte. O plot controller está aqui e aqui vai ser a nossa rotina de redesenhar o gráfico. 10 minutinhos eu acho que eu faço ela. Vamos só pedir para esse observador observar este observável, certo? Isso poderia ser feito em vários lugares, eu vou fazer aqui no main, ó, tá? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, eu vou importar aqui as classes, o plot form e o plot controller. Agora, aqui embaixo, ó, eu vou criar o controller, que é um plot controller, e o que o plot controller precisa? Do plot, que é aquele widget de fazer gráfico. E o form. O que o form precisa? O construtor dele recebe a entry com a função, que aqui chama entry function, a entry com limite inferior do x e a entry com limite superior do x. Se quisesse fazer para y, é só mais boilerplate, não vai mudar aqui o mecanismo, tá? Tá, eu tenho os dois aqui, agora eu preciso fazer o seguinte, ó. O form, ele é um observável. Se ele é um observável, ele tem um método aqui de adicionar um observador. Eu vou adicionar ao form o observador controller.
de forma que quando o form for alterado, o controller fica sabendo. Beleza? Esses termos aqui, ó, são bem comuns, tá? A vantagem de programar em inglês é essa, porque Deus me livre, tem uns termos aqui que quando você passa para português não faz o menor sentido. E toda a documentação vai estar em inglês também, tá? Então você tem o controlador de gráfico e o formulário de gráfico. Pronto. Tudo bem? Esse aqui é o mecanismo, né? Mecanismo do padrão de projeto Observer. Agora falta só, e esse só é um pouco irônico, que nesse exemplo dá um pouco de trabalho, redesenhar o gráfico toda vez que houver uma alteração no form. Então, primeira coisa, eu preciso pegar a função. Lembra que aqui no form, que é o nosso observado, né, eu tenho uma property que me dá a função. Então, aqui source.fn. E eu também tenho x1, x2, os limites, né, em x. E aqui ele já se vira para descobrir se é número ou não. Qualquer número inválido, ele taca de -1 a 1 e está tudo certo. Tá? A convenção aqui do projeto. De posse da função e dos limites, aqui a gente vai ter que fazer algumas coisas. Primeiro, eu quero permitir que o usuário use seno e cosseno lá dentro. Tá? Essa função, ele vai digitar aqui. Ó, já pensou que o cara vai digitar um 2 vezes x mais 4 aqui, e você que vai ter que converter isso numa expressão válida em Python? Tá? Olha que coisa interessante. Isso é perigoso pra caramba, tá? Muito perigoso, mas para fins de exemplo, a gente vai usar a função eval. Porque aqui o cara pode colocar código para destruir seu computador, se você não ficar esperto, tá? Então, muito cuidado com isso. Primeira coisa que eu vou fazer é importar do módulo de matemática as funções que eu quero disponibilizar. Eu vou colocar só seno e cosseno, mas se quiser colocar outras é só mais boilerplate, tá? Só um momento. Olha que interessante, no relógio aqui da casa do meu sogro, agora é 7h30 e ele está batendo 7 vezes. Ele está só meia hora doido, mas tudo bem. A gente acostuma com isso. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar um parâmetro, um atributo aqui da própria classe do controlador de gráfico, além do gráfico, vai ter uma lista de símbolos disponíveis para o usuário especificar a função dele aqui, ó, tá certo? No caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um dicionário e aqui eu vou passar seno com e, porque a gente está fazendo em português, vai ser mapeado a função sim do módulo math, então que é o seno. O cosseno, cosseno. Poderia colocar outras, né? Valor absoluto, ABS, enfim, você pode fazer um monte de coisa aqui. Pode colocar raiz quadrada, pode chamar de raiz ou SQRT, enfim. Então, esse dicionário aqui, ele mapeia o valor das coisas que serão levadas em consideração quando ele digitar aqui. Além disso, tem o próprio x. Ele vai digitar um negócio vezes x, a gente tem que ter essa noção do x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se essa função está em branco, se ela é válida, alguma coisa. Se ela estiver em branco, não faz sentido atualizar gráfico, cai fora. Aí, na realidade, aqui a gente já pode pedir para o plot chamar o clear, limpa tudo. Quando ele está digitando, a primeira coisa que eu faço é limpar tudo, tá? Aí vamos fazer análise separada. Primeiro vamos ver os limites, depois a gente vê a função. E aí, se fizer sentido aquela função, a gente plota. Para os limites, o que a gente vai fazer? Tá? Self.plot xlimits é igual a x1, x2. É isso que ele precisa. Só de fazer isso aqui, ele se vira e atualiza os limites. Você pode chamar o método redraw para solicitar explicitamente para ele redesenhar. Tá? Eu não lembro, quando eu implementei, se eu fiz isso automático toda vez que você muda os x-limites. Eu acho que sim, porque não faz sentido. Você mudou, você quer desenhar de novo. Só não é legal quando você vai adicionando ponto. Imagina cada ponto que você adicionar, ele plotar tudo de novo. Então, às vezes, a gente deixa isso aqui para o usuário por questões de desempenho. Bom, agora vamos ver a função. Eu não sei o que ele digitou aqui. Ele pode vir aqui digitar assim, ó, não estou assistindo a aula. Sei lá o que ele vai digitar aqui. E se ele tentar plotar uma função com isso aqui, não vai prestar. Vamos usar o recurso do try novamente. Então, primeira coisa que eu vou fazer,
eu vou fazer um x aqui, ó, bem no ponto médio do x1 e x2. Vai ser x1 mais x2 dividido por 2. Poderia ser outro ponto, tá? Mas eu vou fazer assim. Aí eu vou pegar esse self.globals aqui, ó, que é um dicionário, e vou atualizar ele com outro dicionário. Eu vou passar para ele um novo par chave-valor, ou atualizar o anterior, né, o par anterior, passando como x esse valor aqui, ó. X entre aspas, a string x, que vai ser digitada aqui, né, vai ser esse x aqui, tá? Beleza. Depois que eu faço isso, eu vou tentar achar o y. Então, try, y é igual a evaluate, né? Aqui que é um perigo isso aqui, a função passando esses símbolos como disponíveis para usar. Senão o cara só vai poder fazer aqui 2 mais 3, 5 mais 10, ele não vai poder nem usar o x, tá? Então a gente precisa disso. Isso aqui pode dar errado. Se der errado, ignora. Cai fora e pronto. Agora, se der certo, se der certo, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se esse y aqui, ó, é um número de verdade. Porque, por exemplo, se ele digitar seno e dar um eval, isso aqui é uma função. Olha só no Python aqui, ó, from math import sim. O seno é uma função, não é um valor. Isso aqui é porque a gente não acabou de implementar ainda. E um outro detalhe também, tá? Esse trace que rastreia as variáveis, cadê o trace aqui, ó? Unchanged, ele recebe uns argumentos também que a gente não está usando aqui. Então eu coloco todos eles com asterisco aqui, ó, significa uma lista de outros argumentos aqui. Tem 4 aqui que vão aparecer, eu não vou usar nenhum deles, tá? Não se preocupem muito com isso aqui, não. Agora vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso controlador. Então ele limpou o gráfico, atualizou os limites, pegou a função, se ela estiver em branco ele cai fora, aí ele pega um x, joga lá um valor para x para testar, para ver se faz sentido aquela função, tenta calcular um y, se der errado cai fora, e agora eu vou importar aqui uma classe utilitária do Python chamada numbers. E aí, aqui é de PO também, olha que legal essa função built-in chamada isInstance. Eu quero ver se y é um número. Se ele for um número, ele vai ser uma instância dessa classe. Os ints, os floats, todos são números. O seno não é. O seno é uma function. Tá certo? Então, isso aqui é para ver se é número. Na verdade, o que me interessa mais é ver se não é número. Olha, se não é número, o cara ainda não acabou de digitar, isso aqui não vai prestar, deixa para lá. Agora, aqui a gente vai fazer a plotagem da função. Se chegou até aqui, é porque está tudo certo. Esse y aqui, lá do ponto médio, eu não vou usar agora. Era só para testar, é só para ver se essa função faz sentido. Então vamos lá, gente, plotar o gráfico. Primeiro, from widgets, a parte de plotagem ela é mais complexa, então tem um subpacote aqui que é o ponto plot. E dentro dele nós temos uma series, que é uma série de dados, tá? Aí o que a gente vai fazer? Aqui eu vou criar uma série, chamar de series mesmo. Aí a gente vai calcular um passo. Isso aqui, ó, quem fez prog 1 vai lembrar disso aqui. x2 menos x1 dividido por 200, tá certo? E aí eu vou fazer o x é igual ao x1, e enquanto o x for menor que x2, ele vai fazer umas coisas aqui e vai atualizar o x passo. Então eu subdividi esse intervalo aqui em 200 fragmentos, e eu vou plotar a função para cada um desses fragmentos, tá certo? Essa que é a ideia. Tá, então aqui eu criei uma série, que tem um passo, tal. O que a gente precisa fazer aqui dentro? Eu preciso calcular o y e jogar na minha série de dados o parzinho x, y. Então, primeiro, vamos novamente pegar lá o dicionário e atualizar ele com o novo valor de x, esse x aqui. Agora vamos calcular o y, eu sei que vai funcionar. fn self.globals. Então, ele vai avaliar uma string que o usuário digitou, e dentro dessa string ele pode usar seno, cosseno e x. Foi o que eu permiti aqui. Aqui, ó, eu tenho x e y, então já tem condição de ir lá na minha série e pegar os dados da série e adicionar x, y. Tá? Ó. Depois desse loop aqui, eu vou ter uma série de dados. Eu tenho uma função tabelada.
Você digita seno de x, ele divide em 200 x diferentes, calcula o seno para cada um desses valores, gera os parzinhos x, y, gera uma série, que é o que ele vai usar para plotar. E aí, pessoal, o nosso widget plot aqui, ó, ele tem um método bem conveniente chamado addPlot, que você passa a série. Pronto. Eu vou colocar aqui o redraw, just in case. Redraw. Pronto. Olha só que interessante. O main cuidou de interface, layout, e de certa forma ele foi um controlador global, né? Aí tem esse subcontrolador, que é o controlador de gráficos, um formulário. Os dois estão associados pelo padrão observer, né? Temos essas classes aqui mais abstratas. O formulário que só amarra os widgets a variáveis e monitora mudanças nessas variáveis e provê acesso, né, ao que foi digitado, tá? E o controlador, que ele tem um plot, tem os globals aqui, né? Eu falei seno e cosseno, a gente colocou o módulo aqui também. E ele reage a mudanças lá no source, tá? Que é o form. E a reação dele, nesse exemplo, é redesenhar o gráfico, tendo todo cuidado para desconsiderar coisas inválidas enquanto o usuário está digitando. Online ou offline? Posso testar aqui? Algum de vocês 8 aí tem dúvida? Pode testar. Então vamos lá. Deixa eu dar um exit aqui. Eu vou fazer pelo shellzinho mesmo. Questão de hábito. Aula. Aí eu vou e abro outro diretório, né, o que já está funcionando. Aí é sacanagem. Se tiver bug, vocês não vão nem ficar sabendo. Bom, tá aqui, ó. Aqui, vão observando o gráfico, está de menos 1 a 1. Agora eu vou pôr menos, não deu erro e ele não mudou, porque está inválido. Deixa esse menos aqui, agora eu vou pôr 3 aqui. Está inválido aqui, ele não mudou. Ele não... Ah, tá, mudou. Ó, de menos 2 a 3, tá vendo? De menos 2 a 10, tem um erro de Ctrl+C, Ctrl+V aqui, só um momento. Esse é fácil, hein? Eu desconfio que é aqui, ó. Ó, todo lugar que tem 1 e 2, vamos olhar com calma, que é 1, 1, 2, 2, tem um que está discrepante. Vamos achar ele. Confio em vocês, hein? 1, 1, 2, 2, 1 e 2 aqui. 1 aqui, 2 aqui. Será que foi aqui na hora de passar? Vamos ver. 1 e 2 aqui. Não, esse bug aqui em 7 minutos vai ser complicado, hein? Entry x-limits 1 e entry x-limits 2. Pior que seria aqui mesmo, hein? 2, 2. Se eu não achar, eu vou continuar, viu, gente? Só questão de tempo. x1, x2 e onChange notify. E o controller? Vamos ver o que ele faz aqui. Não, mas não é nada disso não. Vamos continuar, depois a gente volta, se for o caso. Então aqui, ó, esse aqui está bem reativo. Eu mudo ele... Não mudou? Uai. Tá ao contrário, né? Ele está pegando sempre um deles só. Menos 3 a 3. Olha lá, eu tenho que preencher os dois. Foi algum erro de Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, x, 2x, seno de x. Olha que interessante o seno de x. Ó. Só quando eu acabo de digitar que ele plota. Vamos colocar de menos 1 a 1. Menos 2 a 2. Ué, agora tá os dois reagindo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui não, 3. Eu acho que é quando não tem função, né? Que ele, sei lá, pode ser algum bug no widget mesmo. Mas aqui tá certinho, ó. O que a gente queria fazer do observador tá funcionando. Vamos fazer uma função bem legal aqui, ó. Seno de x, opa, é seno. Seno de x vezes cosseno de 2x de menos 3,14 até 3,14. Olha que legal. Vocês têm noção que cosseno de 2x, olha lá.
mais meio, vai deslocar um pouco para cá. Daria para colocar y aqui também. Vocês têm noção que com Python, não vou falar 45 minutos, 35, né, a gente começou um pouco depois, que eu já tinha feito isso aqui, ó, mas isso aqui não é tão demorado também não, vai? E no futuro vocês vão ver uma forma de fazer interface por XML, aí é até um pouco mais rápido. Mas que seja 20 minutos aqui. Em cerca de 1 hora, vocês fizeram um aplicativo usando um padrão de projeto, que teria uma forma mais rápida de fazer no Python, que plota gráficos de funções em tempo real. Ah, não, mas espera aí, isso aqui estava pronto. Tudo bem, mas mesmo essa tarefa aqui de fazer a interface, fazer toda essa lógica e tal, em outras linguagens não é tão trivial assim não, tá? Dependendo do que você for fazer, pegar, por exemplo, o Lucas Diniz que está fazendo lá em Nepomuceno, tá? Em Java, você conseguiria resolver esse problema nessa velocidade? E calma que eu não tô, isso não é necessariamente uma vantagem não, já já eu comento. O Lucas Diniz saiu. Bom, o que eu queria falar para vocês é que o Python é uma linguagem muito indicada para o que a gente chama de Rapid Application Development. É o famoso, eu preciso ter isso aqui funcionando para ontem, tá? Para coisas pequenas e coisas de médio porte, isso é muito bom. Para sistemas muito grandes, aí a gente começa a ter alguns problemas, e aí nesses sistemas, chega uma hora, a velocidade de desenvolvimento importa menos do que a integridade e a robustez resultantes, né? Então, quem programa certo em Java, porque tem como ser um péssimo programador em Java e não adiantar nada também, não é só mudar a linguagem que vai resolver, não. Mas vamos falar assim, um bom programador em Java fazendo um sistema grande versus um bom programador em Python fazendo um sistema grande, a chance de ter um bug não descoberto para quem fez em Python é maior. Porque ele é uma linguagem dinâmica, porque as verificações você faz muitas delas na mão, e o Java, apesar de você escrever mais, ele vai te avisar de erros mais antecipadamente, vai? Às vezes, antes de compilar, você já descobre um problema e corrige, tá? Mas olha, para o meio acadêmico, para pesquisa, não tem nada melhor que o Python. Vocês podem ver como tem sido usado nessa parte de machine learning, né, inteligência artificial, é por causa disso, tá? Pessoal, completamos. E vocês reparem que foi uma boa ideia eu já ter passado a parte de interface pronta, porque senão não ia dar tempo, não. Vocês querem fazer algum comentário? Entenderam? Leandro, eu queria Oi. te pedir uma coisa. Não sei se é possível. Vamos lá. Se teria como você dar mais algum dia no trabalho para entregar? Tem sim. Ó, os trabalhos, vou ser bem sincero, se vocês entregarem esses trabalhos 1 e 2 de teoria e laboratório até semana que vem, tá ótimo. Aliás, espera aí, o 2, deixa eu só ver, o de diagrama de classe não tá nessa brincadeira não. Vamos pegar aqui trabalhos. Tá, então esses 3 aqui, ó, os 2 de laboratório e o primeiro da teoria. Se vocês fizerem isso para a semana que vem, tá ótimo. Porque eu vou passar um de gráfico, não de gráfico, né, mas desses padrões de projeto amanhã ou sexta, vamos ver aí o tempo, e depois a gente vai tentar focar bastante naquele do aeroporto. Ele é o cargo-chefe da disciplina. Ele é o trabalho que mais justifica usar POO. Esse aqui de hoje, por mais que ele tenha ficado super bacana, eu ainda conseguiria fazer numa linguagem não orientada a objetos. Eu conseguiria fazer em Python sem usar em nenhuma vez a palavra class, para vocês terem uma ideia. Agora, aquele do aeroporto já é bem mais bacana para usar PO, tá? Então, vocês podem sim, só que semana que vem, me lembrem, por favor, pelo Teams, eu vou alterar a data lá no Siga, que fica tão mais fácil para mim gerenciar isso pelo Siga. Eu até recebi um trabalho por e-mail, mas aí se vocês puderem enviar por lá, fica melhor, tá bom? Certinho, muito obrigada. Nada. E aí vocês vão avisando o monitor das dúvidas. Eu por questões de praticidade e tempo, né? O que eu pensei foi assim: primeiro contato de vocês é com o monitor, porque se for coisa simples ele já resolve e ele vai ter contato com muitos alunos, então as dúvidas comuns ele vai ajudando. Muito cuidado com cópia de trabalho.
assistam lá a primeira aula nossa, muito cuidado com isso, porque vocês já viram, vou zerar, não vai prestar não. Então, tenta resolver lá com o monitor, se não der, me procura, tá? Aí, mas está atrasado e tal, não tem problema, isso aí a gente até resolve, mas não façam cópia e procurem mais o monitor, porque o relatório de atividades dele do mês passado não viu desse mês ainda. Tinha muito pouco atendimento, ou envolvendo sempre os mesmos, então vocês estão perdendo aí a oportunidade, tá? E assistam de novo essas aulas para acostumar com algumas coisas, tal. Essa aula aqui é bacana, que já envolve aí 4 classes, esse monte de selfie, vai que ajuda lá no aeroporto depois, né? Beleza? Então, Beleza. boa noite para vocês, até semana que vem. E programem, não parem de programar. Assistir alguém codificar, você não aprende a codificar, você tem que pôr a mão na massa para aprender, viu? Obrigado, gente. Até semana que vem. Vou encerrar a gravação aqui. Valeu, obrigado. Valeu, Matioli. Obrigado. Valeu. Tchau, Matioli. Obrigada.